Bom dia, boa terça-feira para todos. Hoje, 19h30, pelo YouTube e pelo Facebook, nossa 7ª aula do livro Seguindo Meixo Sama, volume 2, 19h30. Terça-feira, toda terça-feira, 19h30. Ensinamento de Meixo Sama, Grande Juízo. Publicado no livro O Caminho da Felicidade, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Ministro, o grande juízo é a manifestação do amor absoluto de Deus, segundo a sua própria vontade, mesmo que aparentemente se assemelhe a um castigo. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Meixo Sama. É óbvio que o grande juízo é a manifestação do amor absoluto de Deus, e caso não ocorra uma ampla purificação, a humanidade virá a ser extinta, devido ao acúmulo excessivo de máculas. Felicidade e saúde só existem em decorrência das doenças, que na realidade são o meio de se prolongar a vida, e por essa razão correspondem à maior e mais maravilhosa graça que Deus concedeu ao ser humano. Doença é o que faz a vida da pessoa prolongar, contanto que ela não tente paralisar essa doença através de nenhum tipo de tratamento, que ela deixa essa doença limpar o corpo físico e espiritual. O nome disso é purificação, limpeza. Sem essa limpeza, o ser humano não tem condição de se elevar a um nível espiritual, onde tem a abundância de paz, prosperidade, né? Como que vai se elevar? Cheio de toxina, cheio de nuvem espiritual, cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de desejo de vingança. O nível é muito baixo. Vida da pessoa é uma tristeza, porque é sofrimento em cima de sofrimento, em cima de sofrimento, e outro sofrimento, e outro, e a pessoa não entende que aquilo é bom, é benéfico, que é uma limpeza, acaba reclamando das purificações, ao invés de agradecer, sabendo que é uma graça divina. E aí a situação vai piorando, se transforma numa bola de neve, e a pessoa vai ladeira abaixo espiritualmente e materialmente. Ó pro buraco. E é difícil sair depois, porque não consegue mudar, né? Maneira de pensar, maneira de encarar a vida. Não consegue mudar. Pensamento, sono. Eu vou agradecer. Primeiro você tem que purificar. Deixar a purificação. Deixar. Aí você se eleva. Aí o sono melhora. Aí você começa a agradecer. Começa a perceber você mesmo. Senão não tem como ter sabedoria. Uma pessoa que tem um espírito num nível espiritual muito baixo não tem nenhuma sabedoria. Nada. Não adquire, não entra. Tanto que a pessoa não para de cometer o mesmo erro sempre. Não se corrige. Não tem força nenhuma. Sempre cometer o mesmo erro. Sempre o mesmo erro. Não muda para melhor. Impossível. Para mudar precisa passar pelas purificações. Ou praticar o bem.
como alguém vai praticar o bem sendo mal, né? Pois é possível. Deus permite o mal praticar o bem. Engraçado, né? Permite. Basta a pessoa falar, eu vou fazer. E ir lá fazer. Aí, eliminando a impureza, vai sofrendo menos e menos e menos, né? Através da dedicação. É um grande amor de Deus, uma grande misericórdia. Não precisa, como Deus falando para nós, não precisa ficar só sofrendo. Vai dedicar, que aí você sofre menos, né? Sofrer menos não quer dizer que você não sofre mais nada. Você sofre menos do que deveria sofrer. Era para sofrer esse tamanho, mas como você está dedicando, sofre esse tamanho. Primeiro esse, aí vai diminuindo. Assim é. Mas a pessoa não enxerga que tem tudo isso para sofrer. Acha que é isso só que tem. Mas o sofrimento que está vindo para ela é esse, mesmo estando dedicando, e ela acha que é muita coisa, é muito sofrimento. Imagina se viesse esse aqui então, aí que não ia aguentar mesmo, mas porque está dedicando, está tendo alívio. Ai, mas a minha vida só acontece problema. Era para estar acontecendo muito pior, se não estivesse dedicando na obra divina. Era para ser muito pior. Isso Deus, através de Meixo Sama, revelando para nós. Deus falando para nós. Se você trabalhando para mim, eu vou limpar, ajudar, vou aliviar, vou eliminando nuvem do seu espírito, através da sua dedicação. E aí seu sofrimento vai ser menor. Menor não quer dizer que não tem, vai ter. Mas menor do que? Vai ser menor que o quê? Menor do que era para sofrer isso tudo. Você está sofrendo só isso aqui. Não é isso tudo, é só isso. É grande? É grande. Mas poderia ser pior, se não tivesse dedicando. Só que isso, conforme você vai dedicando, vai diminuindo, até que chega uma hora que você fica puro, livre de impurezas. E seu sofrimento realmente termina. Aí você já vivendo no mundo dos felizes, sem fazer força para isso. Sem fazer força. Seus caminhos se abrem totalmente. Todos os seus desejos vão se realizando. Todas as suas vontades, Deus vai fazendo. É como pai, mãe, tem filho. Filho é tão bonzinho, pai e mãe faz tudo para aquele filho. Mas filho só dando problema. Pai e mãe já falam, não vou bater, não vou castigar, mas também não vou ficar te agradando. Você vai colher o seu sofrimento. Mas quando a gente é útil para Deus, ou no caso do filho, útil aos pais, ajuda e tudo, e próprio filho, próprio pai, ficando contente. Mas se não quer, tem que deixar. Não adianta nem castigar, né, Meixo Sama fala. Nem isso, não adianta. É pior. É pior, porque mácula não é dele, é sua. Ele está te limpando, te purificando sua mácula. Mas é que agradecer que ele está fazendo isso. Isso não quer dizer que então você vai continuar tratando como se fosse um gatinho, dando leitinho na boca, dando comidinha na boca. Não, deixa se virar. Aí vai crescer, né? Senão não cresce. A pessoa muito mimada, ele não cresce. Não cresce. Mas esse é outro assunto. Se as doenças não existissem,
a atividade humana viria a se enfraquecer de forma progressiva. Contudo, ninguém até agora foi capaz de entender essa verdade. E a grande maioria chega até a pensar o contrário. Mas eu descobri não só a razão dessa lógica, mas também o meio para se curar as doenças. No entanto, as teorias da medicina caminham em sentido contrário a esse. Embora avancem, não são capazes de resolver os problemas que afetam a saúde. Na verdade, o ponto focal dessa questão consiste no entendimento da necessidade da ação purificadora e não nos procedimentos para impedi-la a qualquer custo. Isso pode até chegar a prolongar a vida momentaneamente. Contudo, vai gerar o enfraquecimento do corpo, embora sejam também tentativas para se impedir a morte. Não chegam a durar muito tempo, e com isso, inclusive, a existência acaba se tornando menor ainda. Ministro, gostaria que o senhor nos explicasse sobre a correspondência entre salvação e julgamento. Neste Sama, o próprio julgamento já é a salvação. Vejam um pequeno exemplo. Quando o ser humano adoece, já está sendo julgado, porque começa a sofrer em decorrência de sua própria enfermidade. Por outro lado, qualquer purificação vem sempre acompanhada de algum infortúnio, mas, no mesmo tempo, traz a melhora da própria saúde. E é esse processo todo que corresponde à salvação. Então, como até já falei antes, as solidificações de toxinas pelo emprego de tratamentos errôneos pode chegar a prolongar a vida por algum tempo, mas não levará à salvação verdadeira. O que vai levar à salvação verdadeira? A purificação, a limpeza do corpo. Físico, espiritual, mental, os infortúnios, tudo isso é para quê? Para limpar nossas máculas. Se a gente não entender isso e continuar fugindo das purificações, nossas máculas nunca vão ser limpas. Você deixa de sofrer aquele período, você fugiu da purificação, não vai sofrer aquela purificação. Mas você vai ser purificado uma hora. Vai chegar. Não tem como fugir. Porque aumento do espírito do fogo está evidente. Aumento das purificações e o aumento da intensidade das purificações qualquer um enxerga. Qualquer um percebe. É nítido, né? Nítido. Doença cada vez pior. Cada doença que aparecendo. Até 2020 não tinha Covid. 2019 não tinha Covid. Aquilo veio quase que quebrou o mundo inteiro. Muita gente perdeu tudo. Muita empresa faliu. Muita gente está doente até hoje. Muita gente perdeu a vida, morreu. Muita gente está doente psicologicamente até hoje, não se recuperou do abalo emocional, abalado. Muita gente não tem medo ainda de sair na rua. Assim. Né? Não tinha. Estava todo mundo tranquilão lá. Um tossia na cara da outra, ninguém estava nem aí. Né? Falando todo mundo de pertinho. Depois, um pânico generalizado. É igual essas chuvas que estão tendo. Acha que não vai ter outra chuva? Vai ter. Acha que não vai ter outra pandemia? Vai ter. Vai ter. Óbvio que vai ter. Enquanto o ser humano não se deixar pegar o vírus e deixar ele limpar, porque o vírus é limpeza. Ele vai gerar uma febre altíssima,
vai encher seu pulmão de catarro, você vai ficar escarrando, até com sangue e pus, vai te dar diarreia violentíssima, vai dar inflamação urinária, vai sair pus do ouvido, sangue do nariz. Assim é. Vomitando coisa nojenta. O que é isso? Limpa seu corpo, vai limpar. Por que tem pessoas que vão sofrer tanto assim? Porque quando tinham gripe, tomavam remédio. Solidificando, juntando mais sujeira. Uma hora a purificação vem mais violenta, porque a sujeira é muito maior, tem que vir uma coisa maior para limpar. É óbvio. Colocando agrotóxico na terra, colocando veneno na terra, vai vir ou uma chuva para lavar aquilo tudo, ou incêndio, ou pelo fogo ou pela água. Vai limpar, vai arrancar tudo, vai lavar tudo. Não tem jeito. Então, como até já falei antes, a solidificação de toxinas pelo emprego de trator, pergunta de ministro. Com a aproximação da grande purificação, o julgamento de Deus será maior do que o trabalho de salvação, ou ambos vão ocorrer nas mesmas proporções? Meixo Sama. Haverá equilíbrio, ou seja, a doença sempre virá acompanhada de sofrimento, maior ou menor, conforme a sua gravidade. O fato de sofrer já é o caminho para a salvação, pois estar doente significa passar por uma ação de limpeza capaz de purificar e também de salvar. A doença é a cura. É muito louco falar isso, né? Mas a doença é a cura. Quando uma pessoa fica doente, tem que saber assim: nossa, Deus está me curando. Me curando. Incrível, né? Nunca nenhum religioso nunca falou isso. Primeiro que falando isso, Meixo Sama. Porque revelação da transição da noite para o dia veio através dele. Tudo que é referente à era do dia veio através de Meixo Sama. E a maior revelação de todas, diferente de tudo que tinha, é sobre doença, sobre purificação. É a grande diferença. Todas as religiões falam assim: olha, você precisa se tornar uma pessoa boa. Maravilhoso, não é lindo? Não é lindo? Como que está o mundo hoje? Resolveu? Deu certo? Hoje, há 2.500 anos Buda apareceu. Há 3.000 anos já tinha Zoroastro, outros. Há 2.000 anos veio Cristo com um amor de tanta misericórdia, ensinou tanto amor. As pessoas são assim. Adiantou? Resolveu? Não, era impossível resolver. Mundo da noite não tinha essa força que agora tem do espírito do fogo. Agora não é você querer ser bonzinho. Ótimo você querer ser bonzinho. Mas para você ser bonzinho, você primeiro precisa ser limpinho. Se não for limpinho, não tem como ser bonzinho. Precisa limpar. Precisa aceitar as purificações que se apresentam na nossa vida. Agradecer sabendo que você está sendo salvo. Não só doença, pobreza, conflito. Você está sendo salvo através disso. É incrível, né? Todo mundo acha que a salvação vai vir um monte de anjo te levar para um lugar maravilhoso. Não, vai vir chuva, trovoada, fogo, vai perder dinheiro, vai ficar doente. E aí suas máculas espirituais vão ser tudo eliminadas.
aí sim você vai para esse lugar maravilhoso. Sem isso, não tem como ir. Assim que Meixo Sama nos ensina nesse ensinamento. Claramente. Claramente. Portanto, o bom será o sofrimento ocorrer o mais cedo possível e não se prolongar por muito tempo. Além disso, saibam que algumas pessoas não conseguem salvar o corpo, mas somente o espírito. Mesmo que o ideal seja a salvação de ambos, também o fato de a purificação ser cada vez mais intensa significa que o poder de salvação está sendo fortalecido em proporções idênticas ao do poder de purificação. Tem pessoa que vai morrer, como Meixo Sama, purificando, teve derrame cerebral, não foi? Morreu, teve tudo que é tipo de doença, mas ele sabia, então deixava, limpou, união com Deus, Kenshin Jitsu, Shinjin Goitsu, uma maravilha, né? Tem no livro Evangelho do Céu 4, Evangelho do Céu volume 4, relato de um caso de uma dedicante, uma membro, que no fim da vida ficou muito doente, sofreu, mas ela aguentou, falou, Meixo Sama falou para aguentar, eu vou aguentar, mas morreu, corpo físico não aguentou, já tinha idade, muito doente, morreu. Depois, parente, recebendo a Jorei, essa que morreu, essa senhora, manifestou, encostou, começou a falar, olha, eu estou aqui no mundo divino, dedicando bastante, estou muito bem, porque eu aguentei a purificação até o final, sem fazer nenhum tipo de tratamento médico, sem tomar nenhum remédio, sem nada. Por isso eu estou num lugar aqui maravilhoso. Está relatado, né? Tem livro de milagres, Meixo Sama, tá lá. E está traduzido no Evangelho do Céu, volume 4, bem no final. Vale a pena. Se ela tivesse se entregado à medicina, como a maioria das pessoas fazem, ao invés de ter limpado bastante, né? E aí o espírito dela se elevou muito com essa limpeza antes da morte, ela não teria limpado, pelo contrário, teria colocado muita sujeira. Quando você vai num hospital e já está perto da morte, eles põem um monte de tubo em você, parece um filme de ficção científica, põe na orelha, põe no nariz, põe no olho, tudo que é buraco eles enfiam alguma coisa, e enfiando veneno, tacando veneno. O corpo da pessoa fica Você vai no hospital, olha para a pessoa parece um zumbi, horroroso de ver, horroroso, terrível. Espírito da pessoa cai de tão pesado que fica, porque essas toxinas sujam o sangue é espírito materializado, a pessoa cai no inferno. Ao invés de ir para um lugar maravilhoso, vai para um lugar terrível, para poder eliminar essas impurezas através do sofrimento. Não tem outro jeito. Não é que morreu, descansou. Não, morreu, está perdido. Coitado. Morreu. Tem espírito que já sendo destruído, né?
O reverendo já falava isso em 2008, reverendo Nakahashi. Ele foi para o Japão, então o membro fez pedido, né, para que ele fizesse oração para os antepassados lá em frente ao mausoléu de Meixo Sama, pedindo a ascensão espiritual desses antepassados, né? E ele foi e levou. Só que quando ele foi e levou, ele sentiu que tinha muito ali que já nem existia mais. Já foi eliminado, não tinha mais. Tronco familiar inteirinho já foi eliminado. Descendente está aqui ainda andando, né? Ainda pode se salvar, mas não é que ele vai. Antepassado não tem nem como salvar, já foi eliminado. Muitos antepassados também já estão no mundo divino, trabalhando junto com as divindades, com os anjos, com os santos. Muitos dos nossos estão também, porque se dedicaram muito à obra divina, né? Bom, novamente, hoje, 19h30, pelo YouTube, pelo Facebook, nossa 7ª aula do livro Seguindo Meixo Sama, volume 2. Espero vocês. Muito obrigado.